Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos voltando, eu sou o Eliezer. Vamos dar prosseguimento, gente. Eu quero fazer um vídeo rápido para a gente dar prosseguimento àquela série que foi lançada lá no canal do Edson Reis, o que precisamos para ser salvos. Então, nós vimos a primeira parte, vimos a segunda parte sobre o plano de salvação de Deus, né? Nós hoje vamos ver então a terceira parte, a penúltima no caso. Tá bom? Nós vamos ver hoje a terceira parte do vídeo, aliás, a antepenúltima, perdão. E vamos ver o que a Bíblia fala realmente sobre esse plano de salvação, o que é que nós precisamos para sermos salvos. Será que aquilo que a Torre de Vigia ensina através das suas publicações realmente está em harmonia com a Bíblia ou será que não? Vamos ver o vídeo e tirar nossas conclusões, tá bom? O plano de salvação de Deus para a humanidade não tem nada a ver com os rituais religiosos que a pessoa segue. Não tem nada a ver. Cada coisa no seu lugar. Ancião, é que eu sou crente, eu vou ser salvo? Não. Poxa, ancião, então é complicado esse negócio de salvação, né? Irmão, não é complicado, é simples. É a coisa mais simples do mundo. Só que tem que entender. Tá? Então não adianta você pertencer a um grupo religioso, não adianta você ser testemunha de Jeová, porque o que eu acho engraçado é assim, né? Alguns irmãos que são TJs saem da organização e eles ainda continuam, né, com todos aqueles dedos, todos aqueles mimos, como se ainda acreditassem que existe algum tipo de salvação nesse sistema religioso, né? Alguns ainda acham que tem salvação nesse sistema religioso. Então não tem, gente. Comece a entender isso. Primeiro passo, ó, você tem que se despojar de você. Primeiro passo. Você tem que se despojar de você. Você tem que entender que você não vai ter salvação nenhuma. Eu vou tentar repetir essa frase, que eu acho que vai ser legal. Você tem que entender que você não vai ter salvação nenhuma por pertencer à organização das Testemunhas de Jeová. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Ancião, eu já entendi isso. Ótimo. Então você está preparado para a próxima fase. Ancião, eu não entendi isso. Então você ainda não está preparado para a próxima fase. Você não está preparado ainda. Tá? Ancião, mas como que eu vou entender em apenas uma fala que você está falando? Não, você não vai entender em apenas uma fala. Você vai entender isso com o passar do tempo. E a gente vai tentar ensinar vocês. Tá? Então, o primeiro passo que precisa ser dado, que eu acredito que vocês precisam entender, é que o plano de salvação de Deus para a humanidade não é observar rituais religiosos. Não é obedecer a certos comandos, atingindo certos níveis de iluminação espiritual. Não. Nada disso. Pode esquecer isso aí. Pode esquecer tudo isso. Nada disso faz parte do plano de salvação de Deus para o homem. Eu vou tratar o plano de salvação de Deus para o homem com a Bíblia. Então você que está aí, já vai pegando a sua Bíblia. Ancião, eu não tenho Bíblia. Eu só tenho a tradução do Novo Mundo. Ah, paciência, né? Paciência. Serve. Dizer para você que serve, não serve, né? Porque você tem uma falsa Bíblia. Mas já que você não tem uma Bíblia de verdade, que tal aproveitar e entrar aí no Play Store
e baixar uma Bíblia, tradução Almeida, ou tradução King James. Pode ser, aí você vai acompanhar melhor. Né? Vocês precisam ter Bíblia, pessoal. Porque aqui a gente vai trabalhando a Bíblia pela Bíblia, sempre. Tá? Então a gente vai trabalhar a Bíblia pela Bíblia. O que eu preciso que você entenda, nesse caso aqui que a gente está tratando? Que você pertencer a uma organização não te garante salvação. Isso não está no plano de salvação de Deus. Que você obedecer certos ditames religiosos também não vão te garantir salvação. Nada. Nada disso faz parte do plano de salvação de Deus. Então agora vamos entender o plano de salvação de Deus. No plano de salvação de Deus, primeiro, anota aí se você está escrevendo, isso aqui é a aula. Primeiro nós precisamos entender por quê. Veja, primeira pergunta, por que precisamos ser salvos? É a primeira pergunta que você tem que entender. Por que você precisa ser salvo? Eu vou tentar trabalhar esse vídeo com vocês como se nós estivéssemos em uma sala de aula. Você pode arriscar o seu palpite. Por que nós precisamos ser salvos? Você pode digitar aí, enquanto eu vou para Romanos. Eu vou dar o texto para você poder pesquisar o texto e ver na própria Bíblia por que nós precisamos ser salvos. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E quando acabar esse vídeo aqui, eu pretendo fazer um só de Romanos 3. Então presta atenção nisso aqui. Então vamos para Romanos 3, 23. Eu vou ler e vocês podem arriscar o palpite de vocês, tá? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito. Romanos 3, 23. Por que precisamos ser salvos? Por que precisamos ser salvos? O Vinícius de Moraes, ele está muito importante. Vinícius, como você está muito importante, você está acabando de ser disciplinado, tá bom? Você está importante demais, eu não estou precisando dos seus comentários. Você está bloqueado temporariamente, tá bom? Você está bloqueado temporariamente. Eu duvido que numa sala de aula você falaria com o professor como você está falando comigo. Então você está bloqueado. Se você se comportar, vai ser desbloqueado. Se não, eu te bloqueio de vez e acabou. Simples assim, tá? Vamos voltar para o texto. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Está escrito assim, para vocês poderem comentar, para vocês entenderem por que nós precisamos ser salvos. Se não entender isso, pessoal, esqueçam. Não vai entender nada. Romanos 3, 23, está escrito assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vamos começar por aqui. Por que precisamos ser salvos? Essa é a pergunta que a gente tem que entender para a gente poder entender salvação. Se a gente não responder isso, não tem condições. Então, por que precisamos ser salvos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É aqui que a gente precisa pegar o texto. É aqui que a gente precisa entender o plano de salvação. Por que nós precisamos ser salvos? Quem entendeu de acordo com esse texto, pode deixar o comentário aí que a gente já vai considerar. Por que precisamos ser salvos? Qual que é o motivo que eu preciso ser salvo,
que você precisa ser salvo? Tem um motivo. Romanos 3:23. Está escrito aqui. Porque todos pecaram. A Leila já está respondendo, porque somos frutos do pecado. Né? Vamos ver só o pessoal, alguns mais se manifestarem para ver se o entendimento está comum a todos. Né? Por que precisamos ser salvos? Né? Então, olha, o tubarão azul diz: o pecado não atinge a glória de Deus. Bom, em suma, já deu para ver que os irmãos entenderam. Precisamos ser salvos, irmãos, porque todos nós estamos debaixo do pecado. E enquanto nós estivermos debaixo do pecado, nós não teremos salvação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, porque quando a gente trata de pecado, é um problema sério. Falar de pecado é um problema sério. Falar de pecado é um problema porque a gente não pode falar assim abertamente, porque tem que ser politicamente correto. Mas eu vou falar abertamente para vocês do assunto. Todos pecaram. Como que todos pecaram? Como que todos pecaram? Essa é a pergunta. Vamos pensar um pouquinho? Como diz lá o pessoal da cultura, vamos pensar um pouco. Imagine uma criança que nasceu. Acabou de nascer. Acabou de nascer. Essa criança, ela nasceu, ela viveu 2 dias. Essa criança tem pecado? Sim ou não? Vamos tentar ver com vocês aí para a gente tentar entender isso. Eu vou colocar pecado no seu plano que precisa ser absorvido. Essa criança que nasceu há 2 dias atrás, depois ela morreu, ela tem pecado? Sim ou não? A Leila diz que sim, o Alan diz que sim, a Maria de Fátima também diz que sim. Então, ótimo. Então, acho que a gente começou a entrar dentro da conclusão. Essa criança tem pecado. Essa criança tem pecado. Bom, mas vamos lá a mais alguns detalhes, né? Vamos tentar entender a questão do pecado. O pecado que leva à morte. O pecado que leva à morte. Isso que vocês precisam entender, pessoal. Antes de sair, né, adotando a síndrome da torre de vigia. Uma criança com 2 dias de nascido tem pecado. Mas essa criança, você concorda comigo? Que ela nunca mentiu. Ela nunca mentiu. Essa criança nunca desejou mal para o próximo. Essa criança, ela não fornicou. Essa criança não adulterou. Essa criança não desonrou pai e mãe. Essa criança não violou o sábado da lei mosaica. Essa criança nunca pecou, como eu e como você. Todo mundo concorda com isso? Então essa criança, ela morreu, embora ela não tenha feito nada do que um ser humano adulto fez, ela está tão condenada à morte quanto o ser humano. Deu para entender isso? Pô, Anselmo, mas espera aí a gente tem problema, né? Aí a gente tem problema. Quer dizer, então, que essa criança ela é tão pecadora quanto eu e quanto você, já com nossos 50 anos de idade? Sim. Por quê? Por que ela é tão pecadora quanto nós? O Alan Fonseca já respondeu. Por causa da herança de Adão. Então, a primeira coisa, pessoal, que vocês precisam se conscientizar
Primeira coisa, que a torre de vigia empesteou a cabeça de vocês com esse problema de pecado, pecado grave, pecado mais ou menos, sabe? Pecado, olha, é um rolo aquele negócio. A ramartiologia das testemunhas de Jeová é complicadíssima. Então essa criança, ela morreu, ela tem o mesmo pecado do ser humano adulto. Mesma coisa. Então qual é o pecado que nós precisamos ser salvos em primeira mão? Por que você precisa ser salvo? Presta atenção, gente. Isso aqui é tudo o que vocês precisam saber. Perceba, a criancinha não está salva. Ela morreu como pecadora. O cara de 40 anos morreu no mesmo dia que essa criança, como pecador. Mas ele pecou demais, ancião. É aqui que vocês se encontram numa bifurcação. Qual é o pecado que nós precisamos salvação? O pecado que nós precisamos salvação, em primeiro grau, coloque isso na cabeça de vocês, é o pecado herdado de Adão. Esse é o primeiro pecado que nós precisamos salvação. O primeiro. Ancião, e como que a gente recebe a salvação deste pecado? Somente através do sacrifício vicário de Jesus. Adão pecou, vocês perderam. Jesus morreu, vocês ganharam. A diferença, uma vez que você perdeu em Adão, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, porque senão você não será salvo. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro passo a entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus é o pecado herdado de Adão. O resto dos nossos pecados, no dia a dia, o que você pecou ontem, o que você vai pecar amanhã, o que você vai pecar depois de amanhã, isso aí é uma outra história. Isso é outra história. O primeiro ponto que você precisa entender, eu preciso de salvação. Por quê? Porque você é um ser humano descendente de Adão, caído. Você tenha 2 dias de vida, ou tenha 80 anos, perante Deus, você é a mesma criatura. Ok? Esse é o primeiro ponto. Ancião, então uma criança dessa morreu, ela perdeu a salvação? Não. Essa criança que morreu, ela vai receber os benefícios do sacrifício de Jesus. Ela vai ser ressuscitada lá no juízo final. Tá? E eu tenho certeza que ela será salva. Por que, ancião? Não porque ela não tenha pecado, porque ela pecou. Ela tinha pecado de Adão. Ela vai receber os benefícios do sacrifício de Jesus, porque Jesus disse assim, olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é delas. Então Deus tem um trato especial com as crianças. Então essas crianças, embora elas não estejam no reinado milenar com a igreja de Jesus, elas serão salvas no juízo final. Essas crianças serão salvas no juízo final. Os que têm problemas mentais serão salvos no juízo final. O pessoal que tem síndrome de Down vai ser salvo no juízo final. O pessoal que não tem capacidade de raciocínio vai ser salvo no juízo final. Todo mundo vai ser salvo, pessoal. Fique em paz quanto a isso aí.
Essa galera todinha que eu estou citando, eles serão salvos no juízo final. Então, gente, como nós vimos aí, né? Veja que o que a Bíblia fala a respeito de plano de salvação não está absolutamente em nada de acordo com aquilo que é pregado e disseminado pela Torre de Vigia através das suas publicações, né? Então, veja que tudo aquilo que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, tudo aquilo que a gente estudava nas publicações da Torre de Vigia, está em total desarmonia com o contexto bíblico, com o real ensino bíblico. Nós vamos dar prosseguimento. Ainda temos mais 2 partes para ver sobre esse assunto, tá bom? Então eu quero agradecer o apoio aqui no canal, dizer a você que se ainda não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, né? Acione o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, porque o nosso objetivo é alcançar cada vez mais pessoas levando essas informações baseadas na Bíblia, tá bom, gente? Então, boa noite a todos, fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!